Bom dia, meus irmãos, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero expressar aqui a minha alegria de poder contar com você na nossa Escola Bíblica Dominical Virtual. É uma primeira experiência, não sabemos por quanto tempo o Senhor vai nos dar essa oportunidade, mas eu quero assim te estimular a vir com a gente, acompanhar a gente e fazer junto esse tempo de conhecimento da palavra, de entendimento da palavra, de crescimento da palavra de Deus. Irmãos, mais que nunca, nós precisamos estar ligados no Senhor, firmes com o Senhor, certos das promessas do Senhor na nossa vida e para a nossa vida, e sermos também mensageiros da paz, da esperança, de fé, num tempo como que vivemos. Então, quero assim te estimular a cumprir tudo aquilo que são orientações devidas, importantes, imprescindíveis, que o Ministério da Saúde está passando para mim, para você, diariamente. Acompanhe isso, cumpra tudo isso. Fique aí dentro do seu lar e invista, meu irmão, no seu relacionamento com Deus. Gaste mais tempo na leitura da palavra, gaste mais tempo na oração, na meditação, gaste mais tempo com os seus, curtindo os seus ali, e gaste mais tempo, sobretudo, intercedendo. Meus irmãos, nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14. Nós somos o povo de Deus, somos chamados como povo de Deus a, em primeiro lugar, nos humilharmos. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer pecados do mundo inteiro, da nossa nação, pecados da nossa vida. Nós precisamos, meus irmãos, nos humilhar, reconhecer que nós somos frágeis, extremamente, totalmente dependentes da graça de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor, orar ao Senhor, confessando pecados. Nós precisamos, meus irmãos, nos arrepender dos nossos pecados, pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, da nossa nação e do mundo inteiro. Nós precisamos, meus irmãos, então, crer que o Senhor ouve o coração contrito e quebrantado, e que Ele traz cura para a nossa vida, cura para a nossa cidade, cura para o nosso país e para a nossa nação. Então, eu te estimulo a investir bem esse tempo que o Senhor está dando para o seu povo. Isso é um sinal de Deus, irmãos, para todos nós. Vamos caminhar juntos, nessa mesma fé, nessa mesma esperança e nesse mesmo amor, que é o amor do Senhor por todos nós. Porque Jesus deu a vida dele por todos nós, por toda a humanidade. Eu quero chamar você então agora a participar da nossa Escola Bíblica Virtual. Quero convidar você a ter prazer nesse momento, abrir o seu coração e crescer nesse momento. E para isso então, eu quero convidar para estar aqui a irmã Miciele, por favor, a nossa querida irmã Ilzani e o nosso irmão Leandro Carvalho. Esses três irmãos é que vão estar participando desse momento. No outro tempo, uma outra gravação, nós vamos ter também o irmão Rony, que vai também integrar esse grupo aqui para que você tenha cada uma das aulas. Nós vamos fazer 4 aulas da Escola Bíblica Dominical. Você está tendo acesso agora à primeira aula. Depois vai ser disponibilizado para você a segunda aula, a terceira aula e a quarta aula. Meus irmãos, é muito possível que de repente essa aula chegue a você para você tê-la hoje à noite. Se for assim, você considere como o momento de culto nosso na parte da noite. E o momento de culto, que será gravado também, vai chegar a você em tempo próprio. Participe lá da linha de transmissão, da nossa lista de transmissão. Se você ainda não está nessa lista, fale com o irmão Leandro Carvalho, para que ele possa te colocar nessa lista. É por ali que a gente se comunica e que a gente caminha juntos, ok? Vamos orar ao Senhor agora. Por favor, oremos ao Senhor então. Bondoso Deus, nosso coração, Pai, descansa em Ti. Nosso coração, Senhor, se aconchega na certeza do Teu cuidado, do Teu amor, do Teu acolhimento, da Tua graça, Senhor. O Senhor é a nossa esperança, Pai. E por isso, Deus, nós Te damos graças, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Nós Te damos graças pela certeza do Teu cuidado sobre a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, o Teu cuidado, Senhor, sobre o Teu povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Nós Te damos graças na certeza, Senhor, de que Tu és Senhor, e coisa alguma, Pai, está fora do Teu controle, da Tua soberania, do Teu poder e do Teu amor. Nós Te damos graças, Senhor, na certeza de que aquilo que hoje preocupa, Senhor, amanhã será motivo de louvor, de gratidão, de alegria.
Nós te damos graças, Senhor, porque aconteça o que acontecer, a nossa vida está segura em tuas mãos. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa fé, o Senhor é a nossa esperança, Senhor, e por isso nós te rendemos graças, Senhor. O Senhor cuida dos netinhos, o Senhor cuida dos filhos, o Senhor cuida, Senhor Deus, dos pais, o Senhor cuida dos avós, o Senhor cuida, Senhor Deus, de todos aqueles que temem o Senhor e que esperam no Senhor. A nossa alma espera em Ti. Bendito seja o Teu nome, Pai. E que seja esse tempo onde a palavra do Senhor alimente o nosso coração. Use então, Senhor Deus, para a Tua honra e glória, os meus irmãos aqui, nossa irmã Miciele, nossa irmã Eusani, Leandro e o Rony, Senhor. Que eles sejam, Senhor Deus, instrumentos Teus na ministração da Tua palavra, na ministração dessa escola bíblica dominical. Para a Tua honra e glória, Senhor, nós oramos certos disso. Precisamos do Teu perdão, da Tua misericórdia. Assim oramos no nome de Jesus, aquele que era, que é e que sempre será, eternamente, aquele que voltará para consumar toda a história e trazer novos céus e nova terra. Em nome de Jesus, esse nome forte e poderoso, esse nome doce e amoroso, em nome do nosso Senhor e Salvador, nós oramos agradecidos. Amém. Boa escola bíblica dominical para todos nós. Bom dia. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Quero que você, se você tem acesso ao material, você abre a sua revista na lição 10. O tema da lição 10 é a depressão por conta da rejeição e da solidão. E o texto base que nós utilizaremos para esta lição, Jeremias 20:14. E hoje o tema da nossa lição e a proposta apresentada é entender e compreender o contexto de Jeremias e como ele nos ensina em seu momento de depressão, em seu momento de profunda desilusão por conta da rejeição e da solidão que ele havia sofrido. Primeiro, Miciele e o Leandro estão aqui, nós vamos compartilhar dessa escola bíblica. Nós vamos pensar um pouco nesse contexto de Jeremias. Quem era esse homem? Qual é o contexto dele à época? Né? Jeremias ele viveu em tempos de mudança. Nós estamos vivendo hoje em tempo de mudança. Hoje nós estamos com a vida mudada, as nossas rotinas mudadas. Mas Jeremias viveu um tempo de mudança, diferente do nosso, mas um tempo de mudança. Ele cresceu durante o reinado do rei Josias, né, mais ou menos em 639, 609 a.C., quando Judá estava em paz e o rei, os sacerdotes e o povo dedicados à revitalização da fé e também do culto. Existem questões na história desse profeta que essa lição de hoje vai trazer para a gente, que fazer a vontade de Deus e ser fiel não nos isenta de algumas questões, alguns males dessa vida. Jeremias ele vai dialogar com a gente com isso. E vamos abrir a Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 1, e a gente vai entender um pouco, né, a partir da Bíblia, sobre o chamado desse homem, e a gente vai dialogar baseado então nesse texto bíblico. A palavra de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. A ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que nascesse te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse: soberano Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu: não diga sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor.
Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e me disse: põe as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruires e demolires, e também para edificares e plantares. E a palavra do Senhor veio a mim: Jeremias, o que estás vendo? E respondi: estou vendo um ramo de amendoeira. Então o Senhor me disse: viste bem, porque estou atento para que a minha palavra se cumpra. Veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez: que estás vendo? E respondi: estou vendo uma panela fervente que se inclina do norte para cá. Ao que me disse o Senhor: do norte se derramará uma catástrofe sobre todos os habitantes da terra, pois estou convocando todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono nas portas da entrada de Jerusalém, e virão contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. E pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de todas as suas maldades, pois me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram as obras das suas mãos. Prepara-te, levanta-te e dize tudo quanto eu te ordenar. Não te apavore por causa deles, para que eu não faça com que te apavores na presença deles. Hoje te ponho como cidade fortificada e como coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Se você ainda não teve contato com todo o convite que a gente faz para entender a trajetória desse profeta, Jeremias, ele nasceu em uma cidade chamada Anatote, alguns quilômetros ali ao norte de Jerusalém, e ele veio de uma família sacerdotal. Ele foi chamado à missão de profetizar em eternidade. Então, quando a gente olha para a vida de Jeremias, esse profeta que profetizou no mesmo período de Ezequiel, de Sofonias e também de Abacuque, ele era um homem que, se a gente olhasse no seu currículo profético, ele era alguém habilitado para isso, mas o seu chamado na eternidade trouxe para ele a missão de ser um profeta, de falar àquela nação, de falar coisas que eles não queriam ouvir nessa missão profética. Então, ele nos ensina já nesse primeiro momento que ele viveu sob algumas tensões. Embora Deus tenha concedido a Jeremias alguns recursos necessários para resistir aos ataques do inimigo, porque as falas de Jeremias, aquilo que ele estava se propondo a fazer, não era algo que se queria ouvir. As denúncias que ele estava fazendo, aquilo que ele estava propondo, não era algo muito satisfatório, né? Algo muito prazeroso aos ouvidos. Então ele sofreu algumas perseguições, então ele sofreu algumas restrições, e mesmo sendo um profeta chamado por Deus. E a gente vai conversar um pouco, se vocês têm alguma questão a falar nesse primeiro momento, né, sobre esse contexto de Jeremias que vocês querem fazer destaque. Senão, a gente vai passar por essas tensões. Que tensões foram essas? Que esse profeta completamente habilitado, alguém que vivenciava, foi chamado para ser agente de mudança. Que tensões eram essas que passadas por ele? A gente pode falar sobre essa primeira tensão, o porquê dessa depressão, dessa tristeza, né, que o profeta estava sentindo, esse momento difícil que ele vinha vivendo, porque, como você disse, ele foi chamado para profetizar contra a atitude do povo, né, que estava vivendo uma atitude rebelde contra o Senhor, tinha abandonado o Senhor, e ele é chamado para ir contra tudo isso, né? E essa palavra corajosa, esse tom de autoridade, ele é ofensivo para quem vive na rebeldia, né? Quando Deus confronta, quem está vivendo uma situação de rebeldia, de desobediência, ela não quer aceitar isso. Então, o que aconteceu com Jeremias foi isso. Ele foi confrontar as pessoas
E aí a gente pensa assim, quando a gente está levando a palavra de Deus, você está anunciando que Deus quer um conserto, que Deus está te chamando de volta, as pessoas vão te ouvir, né? E vão dizer, olha que bom que agora Deus está me chamando de volta, eu estou entendendo. Só que não foi assim que aconteceu com Jeremias. As pessoas não aceitaram, e aí ele foi rejeitado, e aí quando a gente vai ler em alguns outros capítulos, né? No capítulo 11, Deus vai dizer para ele que até os da sua própria casa vão querer matar você, vão querer destruir você. E aí a gente começa a entender um pouco dessa tristeza, né, de Jeremias, o porquê desse sentimento dele. Poxa, Deus me chamou para cumprir uma missão e agora eu estou sendo rejeitado por isso. E a gente aprende então que a gente é chamado para uma missão sim, o confronto é necessário, mas isso não quer dizer que a gente vai ver um mar de rosas, que tudo vai dar certo, que a gente vai ser bem visto pelas pessoas e que a gente vai ser bem aceito. Mas independente de como as pessoas vão reagir, a gente precisa cumprir aquilo que Deus chamou a gente para fazer, que é ensinar a verdade, que é pregar a verdade, que é falar a verdade. Então essa primeira tensão de Jeremias foi essa, a primeira dificuldade que Jeremias encontrou foi essa rejeição, né? E essa luta contra as pessoas do seu povo e até mesmo a sua própria família, como o texto bíblico vai dizer para a gente. Capítulo 12, no verso 6, ele vai dizer, o Senhor diz para ele, até os da sua própria casa vão querer tirar a sua vida. Capítulo 12, versículo 6 vai dizer isso para a gente. Então, a gente tem que aprender com isso, a gente precisa cumprir nossa missão. Nem sempre vai ser fácil, vai ter momentos que a gente vai passar por dificuldade, porque a verdade de Deus, ela confronta, ela chama a gente para o caminho certo, e quem está com o coração na rebeldia, quem vive em rebeldia, num primeiro momento ele não vai aceitar essa direção. É interessante que a gente tem vivido nos nossos dias, né, essa dificuldade de seguir as orientações de Deus por achar o que eles vão pensar sobre isso. Então a gente não está preocupado com o que Deus quer falar, e sim o que o povo quer ouvir. E aí quando a gente se depara com uma situação de perseguição, porque realmente ouvir muitas vezes o que Deus quer dizer vai contra muitas vezes a minha vontade. E aí a gente se choca e se enfraquece, muitas vezes a gente se sente frustrado. E aí eu acredito que Jeremias estava vivendo essa situação. Ele foi chamado por Deus, ele disse que ele não queria, porque ele não sabia falar, e Deus o fortalece, o motiva, e quando ele vem a campo, ele sofre essas perseguições e essas rejeições, ele para e pensa, poxa, né? Eu estou falando o que Deus quer, então por que eu estou vivendo essa situação? Então, é um tempo da gente parar e pensar, Deus quer me usar, Deus quer me levantar para ser profeta na minha geração, para ser alguém que ministra a sua palavra, mas nem sempre eu vou ser bem recebido por conta dessa palavra que eu ministro. E aí é ir contra a maré, ir contra o que a sociedade tem pensado acerca de vários temas expostos para a gente, e que muitas vezes a gente se cala por não querer falar a verdade, muitas vezes não ser confrontado e muitas vezes não querer ser frustrado. E aí por medo, né, de não ser bem recebido no grupo de amigos, né, você que trabalha, nós trabalhamos em outros contextos, né, trabalhando com outras pessoas que às vezes não professam a mesma fé em Cristo, e aí por medo de ser rejeitado, e a gente não vai mais fazer parte do grupo. E aí a gente vai retroceder naquilo que Deus colocou para nós como missão, né? Que é anunciar o Evangelho do Reino, né? Que é apresentar o reino de Cristo para as pessoas, e aí da gente acabar se acovardando por medo dessa rejeição. Então é um risco que se corre, mas aí de novo eu falo, assim como Jeremias, apesar de ter passado por tudo isso, ele seguiu em frente. A nossa maior missão, desafio é seguir em frente apesar dele. E aí, com permissão, e aí a gente já vai até entrar nessa questão da tensão 2, que Jeremias ele faz uma reclamação a Deus, né? E aí no versículo 17 do capítulo 15, ele fala exatamente isso. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por sua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das suas ameaças. Então, esse contexto de solidão que Jeremias estava vivendo, ele vai e faz uma reclamação ao Senhor. Poxa, por quê? Por que eu estou passando por isso,
se eu estou cumprindo exatamente a sua vontade. E aí, se a gente fizer um paralelo com os discípulos de Jesus, a gente vai ver exatamente isso. Eles deixaram seus afazeres, seguiram a Jesus, mas muitas vezes não eram bem vistos pela sociedade exatamente por seguir um homem que estava na contramão daquilo que a sociedade estava vivendo. E é por isso que eu reforço isso. É um desafio para a gente hoje viver a contramão disso, viver em contramão do que a sociedade tem pregado, tem afirmado, e não deixar que isso nos deprima a tal ponto da gente não querer mais esse ministério ou essa missão, porque é aquilo que o Senhor quer para a gente, como igreja do Senhor. Igual esse tempo que a gente está vivendo de isolamento, como Deus pode me usar para ser referência nas redes sociais, dentro da minha casa, o que eu preciso falar, o que eu preciso colocar, porque diante de tantas informações, diante de tudo que a gente tem vivido e recebido acerca desse momento de pânico, o que eu posso fazer? Ser portador da esperança? Ser profeta do caos? Qual é a minha missão nesse tempo? E aí eu acho interessante a gente trazer até essa lição para esse momento que a gente tem vivido, porque se encaixa bem. Muitos de nós estamos apavorados, né? Muitos de nós estamos deprimidos por conta da ansiedade, de não saber o que vai acontecer, mas a gente precisa se atentar para esse fato de Jeremias e não reclamar ao Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas, inclusive do nosso chamado aqui na Terra. E porque, essencialmente, nós não fomos criados para sermos rejeitados. Nenhum ser humano gosta de ser rejeitado. Então, nós estamos sofrendo isso duplamente, rejeitado e solitário. Ninguém quer ouvir, as pessoas da própria família não percebem, e eu estou sozinho. E ele assume isso diante de Deus, eu estou sozinho. E dentro dessa segunda tensão tinha um outro fato, né? Tinha uma ordem expressa de Deus que foi duro. Ninguém queria se associar a ele. E ainda no versículo 16:2, Deus o proibiu de casar e ter filhos. Então, assim, é algo que faz viver em família, faz parte da essência humana. Mas para cumprir os propósitos dele, Deus o proibiu. Ainda que tivesse uma justificativa plausível lá no versículo 16, 13 e 4, que a gente pode até ler agora, no 16, por favor, 13 e 4, que era a justificativa que Deus tinha para aquela solidão familiar. 13 e 4. Pois assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que lhes derem a luz e dos pais que os geraram nesta terra. Morrerão de doenças fatais. Ninguém lamentará por eles e não serão sepultados, mas serão como esterco sobre o solo. Serão mortos pela espada e pela fome, e os seus cadáveres servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. Então, era a justificativa que os dele não passassem por isso, por essa tragédia. Enfim, Deus estava livrando de viver essa experiência tão ou seja, você vai também fazer parte da sua solidão, mas eu estou te livrando. Então, como que isso fica na cabeça de um homem, de alguém constituído na sua humanidade, alguém que não nasceu para ser rejeitado e nem viver sozinho, né? Então, como que esses sentimentos de Jeremias, eles são sentimentos próprios à humanidade. Eles são sentimentos próprios a nós, a mim e a você. Nós não gostamos de ser rejeitados, de viver sozinhos, né, solitários. Não a solitude como a solitude, né, que é uma escolha dele, mas uma solidão que ninguém quer ficar. Eu estou sozinho, né, ninguém quer ficar comigo. E ele tem algumas reações. Então, assim, vamos lembrar quem era Jeremias, né? Jeremias vivia um tempo de mudança. Jeremias tinha um preparo acadêmico, né, para ser um profeta. Ele tinha um preparo familiar, mas ele sabia da tamanha responsabilidade. Mas mesmo diante da promessa de Deus de estar com ele, de colocar as palavras na boca,
ele se sentiu rejeitado e sozinho. Qual foi a reação de Jeremias diante de tudo isso? É bem interessante, né? No capítulo 15, versículo 18, diz: porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável. Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Antes, Jeremias havia pregado que Deus era fonte de água viva, mas agora Deus ele o chamou de riacho seco. Como pode isso? Será que ele estava descrente? Será que ele tinha abandonado a fé, abandonado Deus? O que vocês veem nisso? Eu acredito que foi essa questão da humanidade mesmo dele, da fraqueza, do sentimento de incapacidade, do sentimento talvez de estar pregando e as pessoas não estarem seguindo aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele vinha pregando, né? Então acho que tudo isso caiu como um peso no coração dele e ele acabou tendo esse sentimento, né? De sequidão. Né? Quantas vezes também acredito, quem de nós ainda não passou por isso, de você estar orando por alguma coisa, você está buscando, está cumprindo aquilo que Deus chamou para você fazer, você está ali vivendo na palavra e aquilo não você não está vendo o fruto naquele exato momento, né? Naquele exato momento daquilo que você está se dedicando a fazer. E quem de nós talvez não tenha sentido isso no coração, né? Poxa, estou sentindo que não está tendo diferença, já estou desanimado, já estou fraquejando, né? Quem de nós também não pode passar por essa mesma situação de Jeremias? Mas eu não acredito que ele, não é que ele tenha perdido a fé, acredito que é a nossa sensação, o nosso sentimento humano mesmo, o nosso lado humano. E aí a gente vai ver um sentimento de Deus, né? Que no capítulo 12 o Senhor vai dizer: desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos, tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou sua voz contra mim, por isso eu a odiei. Então, assim, o sentimento de Deus acerca daquilo que a nação estava vivendo e o que Jeremias também estava vivendo. Deus não estava alheio à dor de Jeremias e muito menos à dor daqueles que estavam sofrendo. Então, Deus se importa também com a nossa dor. Às vezes a gente acha assim: Deus não se importa, Deus não está nem aí com o que eu sinto. Mas Ele sabe. E é isso que traz esperança ao nosso coração. Porque Deus está realmente no controle de todas as coisas. Por mais que muitas vezes, pelo nosso desânimo, pelo nosso desafio grande, a gente não perceba, mas Deus também está sentindo a dor que a gente está sentindo. Ele está preocupado com o que a gente tem passado. Então, assim, talvez a gente esteja vivendo um momento exatamente desse, de solidão, de desespero, de angústia, mas Deus nos traz essa reflexão, que Ele também está preocupado com isso. E para a gente pensar no Jeremias de hoje, quem são esses Jeremias? Eu e você, as nossas lideranças. Porque sair da madre para ver trabalho e tristeza, para os primeiros dias se consumam na vergonha. É o texto de 20 e 18. Primeira lição: devemos cuidar dos nossos profetas de hoje. Né? Eles não foram chamados para falar o que deveriam nos ouvir. Então, a palavra de Deus exposta, o diálogo com esse tempo, nem sempre é só vitória, é só aquilo que a gente quer ouvir. Então, uma lição: o povo de Deus continua necessitando de palavras verdadeiras, sinceras e até mesmo severas, para continuar sendo autêntico o povo de Deus. E devemos cuidar do coração, do nosso coração, à medida que eu cuido do meu coração, enquanto aquele também foi chamado por Deus para expor suas verdades, eu entendo que eu preciso também cuidar do coração das pessoas. Então, seja quem for, tenha o título que tiver, essa pessoa também tem um coração. Então, nós não devemos esquecer que Deus, mesmo que falou o profeta, nos ajuda a preparar o coração. Deus falou isso: olha, você vai sofrer, mas eu vou colocar as palavras. Então Deus não anulou essa humanidade de Jeremias. Ele sabia que para ele não ia ser fácil ser rejeitado, ficar sozinho, não ia ser fácil, mas ele também preparou o coração. E no capítulo 15, Jeremias pergunta a Deus: qual o propósito disso? O propósito do meu ministério? O que eu estou fazendo aqui? Às vezes é uma pergunta que não sai da minha boca, da sua boca,
que eu estou fazendo aqui se eu estou sofrendo isso, se eu estou sendo rejeitado, se eu estou sofrendo? Então, nada do que acontece na nossa humanidade pode colocar em dúvida, em xeque, de que a promessa é verdadeira. Deus está conosco. E conhecer essa história de Jeremias, né, um pouco da história de Jeremias, como líder que Deus levantou em um tempo difícil, ajuda a gente a olhar que Jeremias era um ser humano, alguém que doía, alguém que não queria ser rejeitado, alguém que entrou em crise por isso, né? As mesmas reações, elas são inerentes a quaisquer pessoa, né? Então, você, na sua trajetória de vida, eu na minha trajetória de vida, todos nós em algum momento nos encontramos assim. Mas como que a gente vai lidar com tudo isso, né? Não devemos evitar essa solidão, mas sim que essa solidão ela seja ressignificada. Só que em dado momento, se eu não estou dando conta disso, de como isso tem me afetado, é importante, primeiro, falar isso para Deus e abrir o coração como Jeremias fez. Segundo, não estou dando conta sozinho, peça ajuda. Peça ajuda, não fique sozinho. A minha depressão, esse mal na minha alma, ele tem vindo por conta da solidão, da rejeição. Às vezes não foi uma rejeição de uma missão profética, mas uma rejeição já lá no início da sua vida, rejeitado no seio da sua família, e de repente você não consegue reconhecer isso no seu lugar. Busque ajuda. Nós temos aqui a rejeição de Jeremias, ela se deu por conta do seu ministério, da sua missão profética, mas às vezes a rejeição não acontece por outros fatores também. Então, meu irmão, minha irmã, nós não devemos caminhar sozinhos, devemos buscar ajuda. Ajuda. Quantas vezes a Biciele já foi a minha ajuda, o Leandro já foi a minha ajuda em compartilhar, né? E como Deus se manifestou, mas em dado momento, como eu até compartilhei na semana passada, eu precisei de uma ajuda profissional. Então somos seres humanos. E quanto mais humanos somos, mais mostramos a glória de Deus. Não tenha medo da sua humanidade. Não fuja das realidades. Busque ajuda e creia na promessa de Deus. A gente já está finalizando para pensar nessa primeira lição, e aí eu vou perguntar se nesse encerramento você também tem algo para deixar, para a gente pensar. A gente precisa pensar se você não vive esse peso, né, do ministério, do chamado, de estar nessa liderança, que a gente vê que o chamado de Jeremias era para profetizar, era para chamar aquele povo de volta. Se a gente está do outro lado, se a gente não está nessa função, vamos dar apoio a quem está nessa missão, né? E aí ter essa sensibilidade de olhar para o líder, de olhar para aquela pessoa que está trabalhando, e aí a gente vai percebendo, a gente tem como a gente perceber, né, um desgaste, de a gente ter essa sensibilidade de olhar para o outro, imaginar isso, né? Olha, está pesado, ele não está conseguindo sozinho, e se essa mão que vai se estender, né, que vai ajudar, não sejamos esse que quis destruir a vida de Jeremias, que quiseram matar Jeremias, que quiseram afrontar Jeremias, nós sejamos o lado oposto, aquele que vai estender a mão, que vai servir de apoio, que vai ser aquele ombro amigo, que vai conversar, que vai ouvir o pastor, né? Entender as limitações da liderança, né? Você falou, a gente estava falando antes sobre pregar a verdade. E aí, muitas vezes a igreja não quer ouvir essa verdade. E aí, como é que fica esse líder? E aí vai chegar nessa pergunta de Jeremias: Senhor, para que eu fui chamado? O Senhor me chama para pregar, eu prego, e o povo continua fazendo tudo errado, não tem sentido, meu chamado não tem sentido. E aí vem essa depressão, e aí que a gente tem essa sensibilidade de enxergar isso. Porque quem lidera, quem trabalha para o grupo, quem lidera o grupo, quem lidera dentro de sua casa, seja lá onde for, chega um determinado momento que vai viver essa situação. Eu, como mãe, muitas vezes tenho isso na minha cabeça: meu Deus, parece que a gente ensina, e o filho não aprende. Será que eu estou ensinando errado? Será que não vai ter fruto? Mas vai ter fruto, uma hora vai ter fruto. Mas a gente precisa de uma palavra que venha, né, até a gente e fala assim: é assim mesmo, vai, caminha, continua firme. E eu estou aqui. E eu estou aqui para caminhar. E aí, num tempo de desesperança, mesmo em meio à Babilônia, Deus pode trazer a paz.
E aí ele fala algo que eu gosto muito, no próprio livro de Jeremias, no capítulo 29, que ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então é esse desafio que Deus está propondo para a gente, mesmo em meio a essa turbulência, ao desespero, ao sentimento de rejeição, né, à solidão. Ele diz: eu sou a paz. Mesmo em meio à Babilônia, eu posso ser essa paz, é só você me invocar, eu estou disponível. E é maravilhoso saber que Ele é o Deus presente, mesmo em meio a situações adversas. E para a gente não desistir da missão, né? Por mais que a tristeza venha, o desânimo venha, aí a gente vai procurar ajuda quando necessário, né? Seja ela a ajuda de um amigo, de um profissional, né? No momento de depressão, no momento mais difícil, a gente vai procurar essa ajuda. E aí, quando essa tristeza passar, a gente continua firme. E aí a gente segue na missão, né? Segue no chamado que Deus tem para cada um de nós. Obrigada, Luciele, Leandro. Como primeira igreja batista de Paracambi, nós queremos que você medite nessa palavra, que você volte a ela, porque a palavra de Deus, ela nos dá esperança e nos dá caminho para vivermos a nossa humanidade. Foi o Senhor que nos criou e Ele nos deu esse caminho, como Jeremias teve. Nós queremos encerrar nesse primeiro momento a lição 10 e agradecer a você que esteve conosco nesse tempo. Vamos lá. Senhor, muito obrigada, Pai, pela alegria e o privilégio de compartilharmos a Tua palavra, porque a Tua palavra nos encoraja, a Tua palavra nos mostra um caminho a seguir. A Tua palavra nos ensina a lidarmos com a nossa humanidade, tal como Jeremias. Senhor, eu quero pedir que em momentos de depressão, por conta de desilusão, por conta de solidão, por conta de rejeição, Senhor, que nós busquemos na fonte necessária ajuda para aquilo que estamos vivenciando. E que, a exemplo de Jeremias, que coloquemos tudo diante do Senhor. Que nós, ó Deus, não coloquemos a realidade de lado, mas que possamos diante do Senhor abrir o nosso coração e colocar diante de Ti aquilo que nos inquieta, aquilo que nos entristece, aquilo, ó Deus, que tem tirado a nossa alegria. Nos ajude, Senhor, precisamos de Ti. E como igreja, nesse tempo, em nossas casas, que sejamos, como Leandro disse, agentes de esperança e de transformação, mesmo diante de um tempo difícil. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.